Olá, bem-vindo a mais uma aula. Organizando dados. Quando temos um conjunto de dados, é interessante organizá-los para uma melhor interpretação. Vamos ver aqui algumas maneiras de fazer essa organização, que tornarão mais práticas as posteriores análises sobre os dados. Tabela. A tabela organiza os dados em linhas e colunas. Cada elemento tem uma linha e uma coluna correspondentes que têm alguma relação. Por exemplo, observe a tabela a seguir. Essa tabela mostra as atividades diárias de um aluno no 7º ano, após o período de aula durante a semana. É uma tabela com 6 linhas, onde podemos encontrar o cabeçalho e os dias da semana, e 3 colunas, onde poderemos encontrar o cabeçalho e os horários das atividades. Pela tabela, podemos concluir que as aulas de natação são de segunda e quarta-feira às 2 horas. As aulas de violão são de terça e quinta-feira às 14 horas. As aulas de inglês são de terça e quinta-feira às 18 horas. E o tempo para estudar é de segunda e quarta às 18 horas e de sexta às 14 horas. Como você pode notar, a compreensão dos dados foi facilitada pelo uso da tabela. Ok? Vamos lá. Organizando dados, tabelas. Aulas 83 e 84. Vamos analisar essa tabela. A tabela a seguir foi retirada de uma página da internet sobre investimento e se refere à cotação de algumas bolsas de valores, onde a variação é referente à pontuação do dia anterior. Ou utilize para responder as questões 1 e 4. Vamos observar, foi retirado da internet no dia 6 de novembro de 2019. Ok? Dia 6 de novembro de 2019. Vamos resolver algumas questões. A primeira questão que aparece: quantas linhas e quantas colunas tem essa tabela? Linhas horizontal, colunas são as verticais. Coluna, coluna, coluna e coluna. E temos as linhas que é na horizontal, ok? Primeira pergunta que iremos analisar é: quantas linhas e quantas colunas a tabela possui? Vamos lá. A tabela possui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. A tabela possui colunas 1, 2, 3, 4. Ok? Quantas linhas e quantas colunas tem a tabela? A tabela possui 5 linhas, linhas horizontal, que aparece na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, o que aparece na vertical. 1, 2, 3, 4. Respondida a primeira questão. Vamos continuar a aula. Continuando a aula, vamos aqui a mais algumas questões. A questão B: a primeira coluna
contém quais informações? Vamos lá. Primeira coluna. Eu tenho a primeira coluna. Ok? Quais informações? A primeira coluna mostra o título das linhas, né? Nesse caso, os nomes dos índices, seus pontos da variável e investidores, as bolsas Ibovespa, Dow Jones, Nasdaq e DAX, ok? Assim, a terceira linha mostra o que? Terceira linha, vamos lá. Terceira linha. Primeira, segunda, terceira. Terceira linha, dados de Dow Jones, ou seja, seus pontos, sua variação e a hora. Ok? Temos outra tabela, né? E ela está organizada. É uma tabela de informação nutricional. Vou ler aqui. Na embalagem de um bolo encontra a seguinte tabela nutricional. Embalagem de um bolo. Informação nutricional. Porção de 333 gramas. 2 colheres de sopa cheia. Okay? Valor energético. Carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares, sódio. Tem algumas informações. Vamos analisar. Qual a massa de carboidratos que o bolo possui? Vou na tabela, procuro o carboidrato. O carboidrato está aqui, ó, nesta linha, e eu percebo que a massa, qual a massa de carboidrato? A massa de carboidrato é 25 gramas, ok? Então, a 5 foi bem simples, né? Tabela, ele perguntou a massa de carboidrato, a massa de carboidrato é 25 gramas, ok? Vamos continuar. Continuando a aula. Qual a porcentagem de gorduras totais presente no bolo? Referente ao valor diário recomendado. Vamos a gorduras totais. Simples, né? Basta encontrar os dados na tabela. Eu verifico gorduras totais está aqui, ok? Qual a porcentagem? Ele pede a porcentagem está aqui, 6%, ok? Qual a porcentagem de gordura totais? Eu venho na minha tabela, eu tenho gorduras totais aqui nesta linha. Eu tenho a massa, que é 3,1 gramas. Eu tenho a minha porcentagem, que é 6%. Agora vamos para a última questão. Qual massa de proteínas é recomendado para ingestão em um dia? De acordo com essa tabela, vamos verificar. Proteínas. Vamos aqui na linha da proteínas, ok? Linha da proteína, verificamos que aqui eu tenho 1,4 gramas, que corresponde a apenas 2%. Para resolver isso, eu vou usar proporcionalidade. Presta atenção como eu irei fazer. Aqui eu vou colocar gramas. Aqui eu vou colocar porcentagem.
ok? Eu sei que o meu bolo de formação nutricional contém apenas 2% de proteína, que corresponde a 1,4 gramas. Para mim saber a quantidade diária, eu preciso saber quanto que vale a 100%. Eu não sei, eu posso colocar uma letra e irei colocar um X. Preste atenção no que irei fazer. Eu vou resolver isso usando uma regra que se chama a regra de 3. O que seria isso? Preste atenção. Vou fazer esse vezes esse, que fica 2x igual. Eu vou fazer esse vezes esse, que fica 1,4 vezes 100. Observem que eu cheguei numa equação de primeiro grau, ok? Que é a multiplicação, o 2 passa dividindo. X é igual a 1,4 vezes 100 dividido por 2. Quando eu tenho a multiplicação de um número decimal por uma potência de 10, que é o número 100, basta eu movimentar a vírgula para a direita. Tantas casas decimais. Vamos supor que eu tenho 2 zeros, então se eu tenho 1,4, a vírgula vai andar 2 casas. Como ela tem apenas uma casa para andar, eu acrescento mais um zero. A vírgula está aqui, ela anda 1, 2, para aqui, enfim. Dividido por 2. Eu sei que 140 dividido por 2 é 70. 70 o quê? 70 gramas. Qual é a massa de proteínas recomendada para ingestão em um dia? A massa de proteína recomendada para ingestão em um dia é 70 gramas. Alunos, muito obrigado. A aula fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau.